Capítulo 68. Hostis na floresta. Os primeiros telhados já se erguiam sobre as paredes de barro e pedra, mas a necessidade de madeira crescia a cada dia. Não bastava mais buscar troncos secos, agora era preciso escolher árvores firmes, resistentes, próprias para vigas, portas, janelas e móveis. Kazuão, Tsurugi, Menandro, Barta-Hotepi e alguns outros seguiam pela trilha com mulas, machados e cordas. O ar da mata era úmido e pesado, carregado de sons de aves e do farfalhar das copas. Caminhavam atentos, até que, diante deles, surgiu um pequeno grupo de nativos. Olá, disse Barta-Hotepi, erguendo a mão em gesto pacífico. O mais velho do grupo respondeu em seu idioma, firme e sereno. Arandu. Olá. Barta-Hotepi inclinou-se ligeiramente e explicou. Estamos cortando árvores para levantar nossos telhados. Se quiserem nos acompanhar, depois poderemos seguir juntos até o forte. O ancião trocou algumas palavras rápidas com os seus. Chetarremir, Sheruatan, Emoiron Petio Juca Coagui. Deixem 2 homens. Eles ajudarão a cortar madeira. 2 guerreiros avançaram, despedindo-se dos demais com um gesto. O ancião se foi com o restante, desaparecendo entre as árvores. O grupo se entreolhou, confuso. Nenhum entendia bem por que os nativos haviam cedido ajuda tão espontaneamente. Ainda refletiam sobre isso quando o silêncio da mata foi rasgado por um grito. Um dos nativos tombou ao chão, atravessado por uma flecha. Flechas! Bradou Kazuão. As setas começaram a chover, zunindo entre os troncos, fincando-se na terra e nas árvores. Yoruert ergueu o braço para proteger o rosto. Protejam-se, gritou ele. Barta-Hotepi, surpreso, procurava entender o que está havendo, mas a resposta veio rápida. Os 2 nativos que estavam ao lado deles sacaram arcos e passaram a disparar contra as sombras da floresta, gritando em seu idioma. Aporã, Tembio ou Geruína, inimigos, eles vêm nos matar. Kazuão concluiu, a voz firme. Se estes estão ao nosso lado e estão sendo atacados, então aqueles são inimigos. Não havia tempo para raciocínios mais longos. Estavam todos desarmados de espadas e escudos. Tinham apenas os machados de corte e as foices de madeira. E era com isso que teriam de lutar. Aproveitando cada árvore como abrigo, avançaram em golpes rápidos e brutais. O barulho dos machados ecoava junto aos gritos curtos dos inimigos atingidos. O sangue se misturava ao barro da trilha. Aos poucos, os agressores cederam, recuando na mata até que o silêncio voltou a dominar. Nenhum dos atacantes restava de pé. Yoruert respirava ofegante, o olhar duro. O que foi isso? São ladrões? Ou inimigos de vocês? Um dos nativos, arquejando, respondeu, apontando para os corpos. Ori remiando, Ori roico porã, aequera o juca ori ruvicha. Nós os inimigos. Vivemos em paz, mas eles mataram nosso chefe. Então apontou para o chão, os olhos úmidos. Petiomano, tecoteve roguereco chupi ande ruvicha rupi. Um de nós morreu, precisamos honrá-lo diante do nosso povo. Tsurugi percebeu então que Barta-Hotepi mancava, com uma flecha cravada no ombro. Ele está ferido, precisamos voltar. Kazuão olhou para as mulas, carregadas apenas com cordas e alguns troncos já cortados. Tudo que haviam coletado ficou para trás. Vamos para o forte, disse ele. A madeira pode esperar. E assim, em silêncio, deixaram a trilha marcada por sangue e passos pesados, levando Barta-Hotepi de volta, enquanto a floresta fechava-se novamente atrás deles. Ao chegarem ao forte, o alvoroço foi imediato. Os guardas nos portões gritaram ordens. Mulheres correram recolhendo tudo que estava espalhado no pátio, e crianças foram arrastadas para dentro às pressas. Homens pegaram lanças e escudos, posicionando-se ao longo das muralhas como se o ataque fosse iminente. O grupo atravessou os portões carregando Barta-Hotepi e os nativos feridos. O sangue deixava marcas pelo chão de terra e barro. Cesto surgiu no centro da confusão, a expressão dura, a capa balançando com o vento. Yoruert, diga-me o que houve. Yoruert ainda arfava da luta, mas ergueu a voz. Estávamos escolhendo madeira na floresta, quando encontramos alguns dos nossos anfitriões. Aceitaram nos ajudar. Pouco depois, fomos atacados. Mas o alvo não era nós. Cesto, o ataque era contra eles. Atrás dele, os 2 nativos sobreviventes cambaleavam, olhando em volta com desconfiança e dor.
As pessoas se afastavam, sem saber se deviam temê-los ou acolhê-los. Taoa e Serem apareceram às pressas, trazendo panos, água e ervas. Aproximaram-se dos feridos, já preparando os primeiros cuidados. Logo depois, Nefrete surgiu correndo, os olhos arregalados de pavor, procurando Barta-Hotep. Ele está vivo, disse Tsurugi, tentando acalmá-la. Ferido, mas vivo. Sesto observou a cena em silêncio por alguns instantes. Depois, deu um passo à frente, encarando os homens e mulheres que haviam lutado ao lado deles. Serem, Faiwa, tratem deles como tratam dos nossos. E, voltando-se ao conselho ao redor, precisamos saber quem são esses inimigos. E por que atacaram? Fez uma pausa, como se falasse consigo mesmo. Mas antes, precisamos compreender sua língua. Então ergueu o olhar para Clórias, Remo e os demais. Theodora, disse com firmeza, ela é a pessoa perfeita para isso. Um murmúrio percorreu os presentes. Todos sabiam que Theodora, com sua mente ágil e facilidade para línguas, era a única capaz de atravessar aquela ponte entre povos. Os feridos foram deitados sobre esteiras no centro do forte. Serem pressionava panos contra as feridas abertas, enquanto Taoa esmagava ervas em uma tigela de barro, misturando-as com água morna para estancar o sangue. Nefrete ajoelhava-se ao lado de Barta-Hotep, segurando-lhe a mão com firmeza, murmurando suas preces. O mais velho entre os nativos, um homem de pele curtida pelo sol, cabelos longos e enfeitados com penas vermelhas, observava tudo em silêncio. Seus olhos negros corriam de rosto em rosto, avaliando as intenções dos estrangeiros. Quando Serem se inclinou para cuidar também de um dos nativos feridos, ele deu um passo à frente, tocou-lhe o ombro e falou em sua língua. Ori-ho agradecete, Pepeipota Porã, Chen Mandua Mba Indi Rei. Agradecemos a vocês. O coração de vocês é bom, não esquecerei o que fazem. Depois voltou-se para o grupo de guerreiros que o acompanhavam, apontou um jovem, de porte esguio, olhar firme mas ainda inexperiente, e declarou: Ndirei Pitá, Ndirembui, Ndirei Kualmi Piahu, Ndirerara Ori e Ori Teco. Você ficará, você aprenderá com os estrangeiros, você levará de volta nossa língua e nossos costumes. O rapaz assentiu sem hesitar, aproximou-se de Sesto e dos demais, cruzando os braços sobre o peito em sinal de respeito. Sesto compreendeu o gesto, ainda que não as palavras. Voltou-se então aos seus companheiros. Ele ficará conosco, quer aprender, mas para que possamos falar uns com os outros, precisamos de alguém que atravesse essa barreira. Foi quando Theodora se apresentou. Avançou entre a multidão, trazendo consigo tábuas e carvão. Seu rosto sereno escondia a excitação. Sesto, deixe isso comigo, disse ela. Se é de língua que precisamos, língua é o que sei aprender. Aproximou-se do jovem Tabajara, sorriu, tocou o próprio peito e pronunciou devagar. Theodora. O rapaz a imitou, tocando o peito. Aramiram. Theodora desenhou no chão a forma de um sol, apontou para o céu e disse: Sou. O jovem repetiu, depois rabiscou ao lado um símbolo simples, um círculo com traços. Quarai, sou. E assim, sob os olhos atentos de todo o forte, a primeira ponte entre os dois mundos começou a ser construída. Palavra por palavra, gesto por gesto, o tempo seguiu seu curso. Dias transformaram-se em semanas, e as semanas em meses. O forte, antes apenas abrigo provisório, começava a pulsar como um coração que espalhava vida ao redor, enquanto Theodora persistia em sua tarefa, registrando símbolos, sons e significados. O jovem Aramiram aprendia a pronunciar palavras estrangeiras com esforço. Aos poucos, as primeiras frases simples eram trocadas, gestos já não bastavam, e uma ponte de verdade começava a erguer-se entre os dois povos. Na oficina, Aruto, irmão de Taka, o viúvo, trabalhava com os filhos Renji e Aiko, além do casal amigo Daiki e Fumiko. Dedicavam-se à manufatura do vidro, um labor paciente e perigoso. O calor dos fornos fazia o ar tremer. Moldavam janelas e pequenas placas transparentes que, polidas, dariam luz e respiro às casas. O brilho das peças, ainda imperfeitas, era um sinal de que a arte do Oriente encontrava novo lar no Ocidente. Não muito distante,
Outro casal, Isamu e Yumi, empenhava-se em preparar portas e caixilhos. A madeira escolhida nas patrulhas era talhada com esmero, cada dobradiça ajustada com engenho. Os golpes compassados do formão marcavam o ritmo da nova comunidade. E, meses depois, as primeiras casas erguiam-se de pé, completas. Tijolos queimados no sol, argamassa firme, telhados de barro e madeira. Quando o sexto entregou a chave simbólica da primeira moradia a uma família, o choro e o riso se misturaram. Não eram mais tendas de lona ou paliçadas frágeis, eram lares. Enquanto isso, a disciplina não era esquecida. Yohuert havia sido designado para comandar os homens da muralha e a vigia das torres. Seu olhar incansável perscrutava o horizonte, treinando jovens e organizando turnos, para que nenhuma sombra surpreendesse o forte. Já Kazuon, incansável e sereno, percorria as trilhas a pé e a cavalo, guiando patrulhas que sondavam os arredores, garantindo que o silêncio da floresta não escondesse perigos. No campo, as mudas que Ezo havia plantado com mãos cuidadosas se tornavam verdes tenazes, brotando entre as fileiras de milho e trigo que já ondulavam com o vento. Árvores frutíferas, ainda jovens, despontavam do solo fértil, não dariam frutos tão cedo, mas sua firmeza anunciava que a terra era generosa. À medida que o Leibor se consolidava, Finha Doa apresentava seus relatórios. Palavras tabajaras surgiam ao lado de suas traduções. Pequenas frases já faziam sentido. Os nomes das plantas, dos rios e dos inimigos eram agora compreendidos. O idioma que no início soava como um enigma distante começava a ecoar claro, como um rio que encontra seu leito. A vida avançava, e com cada pedra assentada, cada semente lançada à terra, cada palavra aprendida, um novo povo surgia, não apenas sobreviventes de uma guerra, mas fundadores de uma terra. Sexto ouvia em silêncio enquanto Finha Doa, com as mãos ainda manchadas de carvão das anotações, relatava seus progressos. Bem, já sabemos que existem vários povos por aqui, começou, firme, como quem dita um mapa invisível. Estes, com quem tivemos os primeiros contatos, são chamados de tabajaras. Estamos na última curva do rio Pirapama, que deságua no março. Os que nos atacaram são de outra gente, os potiguaras. Eles simplesmente pertencem a outra raça e disputam território. Nada além disso. São exímios guerreiros, acostumados à guerra constante. Sexto apoiou os cotovelos sobre a mesa de madeira e permaneceu em silêncio por alguns instantes. O barulho do vento contra as muralhas preenchia a pausa. Então, ergueu os olhos para Finha Doa e murmurou, com aquela voz grave que carregava a decisão: e existe uma chance muito grande de se tornarem nossos. A frase não foi um delírio de poder, mas uma visão. Se conseguissem fazer dos tabajaras aliados, e dos potiguaras um inimigo controlado, não estariam apenas sobrevivendo, estariam governando. Finha Doa franziu o senho, sem esconder a cautela. Mas no íntimo, sabia que Sexto não falava em vão. Aquelas terras férteis não seriam para sempre apenas um refúgio. Estavam destinadas a tornar-se um reino. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.